Há uma música que parece ter sido escrita para ela. Chama-se Pouco Corpo para Tanta Alma. Mafalda Ribeiro tem 31 anos e isso é uma conquista diária. Nasceu com uma rara doença congénita, osteogénese imperfeita, é assim que se chama, e desloca-se em cadeira de rodas desde sempre. Há uma música que parece ter sido escrita para ela. Chama-se Pouco Corpo para Tanta Alma. Mafalda Ribeiro tem 31 anos e isso é uma conquista diária. Nasceu com uma rara doença congénita, osteogénese imperfeita, é assim que se chama, e desloca-se em cadeira de rodas desde sempre. Licenciou-se em jornalismo e foi aí que nos conhecemos, eu como professor, ela como uma das alunas mais interventivas. Calar-se, aliás, é coisa que não consegue, seja para promover a igualdade de género, seja para combater os preconceitos perante a deficiência, seja para escrever, seja para rir, seja para desafiar a comunidade médica, porque desde o início a Mafalda desafia todas as probabilidades da ciência. O que é que a Mafalda tem para ser hoje em dia convidada para dar palestras sobre motivação e para responder a tudo com uma energia que surpreende toda a gente? É ela que vem, sem receios nem vaidades, ao questionário íntimo. Boa noite, Mafalda. Desde que nos conhecemos na Escola Superior de Comunicação Social, que sempre mantivemos algum contacto próximo, desenvolvemos uma relação que eu poderia considerar de alguma amizade, e é por isso que nos tratamos por tu, daí a explicação para os espectadores. E é por isso que de todo o questionário íntimo, eu sei que a primeira pergunta que te posso fazer é esta. Se pudesses mudar uma coisa sobre ti, o que é que seria? Eu acho que era um bocadinho a minha incapacidade ou pouca capacidade de me disciplinar. Isto é de facto muito, muito sincero, porque e eu consigo explicar, ainda que não seja uma desculpa. Eu acho que sempre tive esta sede de viver a vida de uma maneira quase cada dia como se fosse o último. Exatamente pelas probabilidades que eu fui desafiando. Porque não eram de todos aquilo que o meu prognóstico, quando nasci, aliás, eu brincava que assim que nasci, foi logo me apresentado um prognóstico de estou com os pés para a cova, ou com as rodas para a cova. E, portanto, a situação nessa altura foi sempre de desafio constante. E isso acho que fez com que eu vivesse a vida com uma paixão tal e com uma urgência tal de viver o dia-a-dia, e não planear as coisas. É claro que a partir do momento em que percebi que se calhar não ia morrer dali a algumas horas, nem dias, nem com sorte chegar à idade pré-escolar, que era esse o meu último prognóstico. Então, ok, vamos viver todos os dias como um milagre diário. E isso fez com que depois, ao chegar à vida adulta, seja muito difícil, por exemplo, se alguém precisa de mim, eu dizer não, agora não posso, porque tenho que trabalhar. És, aliás, a pessoa que eu conheço que mais rapidamente responde a e-mails, por exemplo. E que trabalhamos sempre depois da meia-noite. Sim, eu acho que este dormir pouco, eu digo que acho que dormir é um desperdício. Tem que ser. Mas se calhar tem muito a ver com isso também. Com esta. Eu não sei se já comecei a acreditar que se calhar não me foi embora assim tão cedo. Mas acho que é muito isso. E é óbvio que a disciplina faz parte, a autodisciplina. E isso era uma coisa que eu, se pudesse, mudava em mim. Nunca nenhum médico admitiu ao longo da tua vida, foste permanentemente acompanhada por médicos, não é? Sim. E pela tua família, em primeiro lugar. Sim. Mas nunca ninguém ousou dizer que poderíamos estar aqui hoje a conversar. Tens 31 anos, trabalho, uma energia inesgotável, fazes imensas coisas. Como eu dizia na introdução. Os meus dias não têm 24 horas. É verdade, quem te conhece sabe disso. Mas nunca nenhum médico ousou admitir essa possibilidade. Não. Aliás, na maternidade, a situação foi posta de tal forma que nem
nem houve o benefício de dúvida. Ou seja, a situação foi quase um prognóstico muito duro e muito radical para com os meus pais. Uma sentença fatal Estavam, logo sim, no início. e que, inclusive, há uma história muito curiosa que o meu pai foi aconselhado, ainda a minha mãe estava sob efeito de anestesia, porque foi uma cesariana. O meu pai foi aconselhado a adotar uma bebé que estava na maternidade e que tinha sido abandonada pelos pais e tínhamos muito parecida comigo em termos de pele, cabelo, e era completamente saudável porque não valia a pena ele sequer levar-me para casa, porque eu não ia aguentar sequer o caminho da maternidade para casa. Portanto, não havia, acho que até para os meus pais, eu olhando com esta distância, eu sempre ouvi a minha história. Eu digo que os meus pais contaram-me o Capuchinho Vermelho, a Bela Adormecida e a minha história. Eles sempre foram muito claros comigo e quiseram que isto fizesse parte, que incluísse e que fizesse parte da minha educação. Nunca me esconderam nada e eu fui ouvindo isto a minha vida inteira. E quando de repente já estás na fase adulta e começas a perceber o que é isto de estar vivo, como o que é ter dificuldades em não ter, lidares com a dor física ou não, acabas por perceber que de facto ninguém acreditou em mim. E no meu íntimo, obviamente, claro que sim, mais do que acreditar em mim, eu acho que os meus pais me aceitaram. Estavam preparados, sim, para provavelmente despedirem de mim nas horas seguintes. Mas entregaram-se. Sim. Mafalda, qual é a tua ideia de felicidade perfeita? Olha, eu não acredito na felicidade plena aqui. Eu acho que nós temos momentos felizes. E não tem nada a ver com ter uma visão negativista da vida, porque quem me conhece sabe que eu não sou nada assim. Mas consegues imaginar, atreves-te, entre aspas, a imaginar um quadro, se quiseres, uma fotografia, um momento em que tudo fosse perfeito e harmonioso para ti? Eu quero acreditar todos os dias e faço por isso que, para mim, a felicidade completa ou perfeita é de facto o céu. E quero mesmo quando lá chegar viver o lado, sabes, mais se calhar dos reencontros das pessoas que perdi aqui, do que se calhar ter aquela ideia que quem acredita no céu encara as coisas como porque lá vai ser tudo perfeito e eu vou poder andar. Não é com essa característica que eu digo que se calhar a minha ideia do céu como pintam é uma felicidade perfeita. Mas é isso que eu quero acreditar. Gostavas sobretudo de reencontrar a tua mãe, seguramente. Sim, eu sei que é aquilo que me faz viver o dia a dia hoje, é a certeza plena que isso vai acontecer daqui a 10 anos, ou 20, ou o que for. Ou 100? Sim. Mafalda, qual é o teu maior medo? Olha, e na senda daquilo que me perguntaste relativamente à minha mãe e à morte prematura dela, o meu maior medo é mesmo, e não pensando muito nisso, mas assim, dito de uma forma muito impulsiva, é perder o meu pai da mesma maneira. Eu sou uma pessoa muito abençoada com as pessoas que estão à minha volta, com os meus amigos, com a rede que se gerou, que é quase família, o núcleo duro, como eu costumo dizer. Eu estou sempre rodeada de pessoas se eu quiser. Tenho os meus momentos sozinha e há um espaço muito grande nisso. Mas tem que ser muito unânime que desde que num dia absolutamente normal em que eu estava ao telefone com a minha mãe num dia de trabalho banalíssimo em que eu ia sair às 4 da tarde e ela estava na farmácia e ligou-me para me fazer uma pergunta porque ia comprar um medicamento, queria saber o nome porque não se lembrava e foi essa a última conversa que nós tivemos. E dali a alguns minutos, eu não, para além de não ter preparação, fui a primeira pessoa a saber e nem sequer houve aquele espaço de tempo para tu cozinhares o que podia vir a seguir com a história do houve um acidente, agora vamos para o hospital, depois se calhar vamos tentar uma cirurgia, ela não está bem, vai para os cuidados intensivos. Não aconteceu nada disso. Portanto, houve um acidente, 10 minutos depois a notícia veio e fui eu a primeira pessoa a saber que de facto ela não tinha resistido, que o acidente, ela provavelmente já teria falecido antes sequer de bater. Portanto, eu acreditei e aceitei imediatamente com uma serenidade que não é normal,
que aquilo tinha que acontecer naquele dia, àquela hora, estivesse ela a fazer o que estivesse. E até na morte dela, que foi se calhar a coisa mais difícil que me aconteceu na vida, eu consigo olhar para aquilo como ainda podia ter sido pior. Porque bastariam 10 minutos e ela não estava a fazer o caminho portanto, de casa para o trabalho, mas já eu estaria no carro. E portanto, se calhar não estava Ali aqui a a falar buscar-te. contigo. Sim. Quando isso aconteceu. Mafalda, qual é a característica que mais lamentas em ti própria? Ter voz de desenho animado. É verdade. A Mafalda tem este sentido de humor que pode surpreender, e se surpreende seguramente quem não a conhece, mas isto é inteiramente genuíno. Eu sou testemunha disso. Eu acho que o óbvio, e estas perguntas, até para quem está lá em casa a ouvir, é não me levantar, não andar, ter este tamanho. Daí eu manter a pergunta, porque acho que isso é o óbvio. É o óbvio. Mas tu há Mas eu não 31 sou anos óbvia. convives com isso, claro, exatamente. E também não são frases feitas, não é aquilo que eu decorei e que li num livro sobre os 7 passos para a felicidade, até porque eu não dou passos. E portanto, não parte mesmo por aí aquilo que eu tento passar às pessoas. E a minha mensagem não tem mesmo a ver com o não estar bem. Aliás, é por estar mesmo muito bem na minha embalagem, que não há grande coisa que eu queira mudar. Claro que quem faz um curso de jornalismo, quem conhece a rádio, lamenta muitas vezes ter esta voz de desenho animado, porque gostaria de fazer outras coisas. Não experimentei as dobragens, mas ainda estou a tempo, se calhar é por aí. E qual é a característica que mais lamentas nos outros, Mafalda? Aqui não é física ou alguma coisa que me incomode fisicamente, mas se calhar o queixume permanente é algo que, mais do que lamentar, por muito que eu não exteriorize, muitas vezes irrita-me. A incapacidade que as pessoas têm de agradecer é algo que mexe comigo muitas vezes. Porque as pessoas queixam-se de tudo, permanentemente e com todas as desculpas do mundo para tudo. E tu olhas para elas e ouve-las e perguntas, mas queixam-se de quê? Mais ou menos isso? Sim. Acho que sim. Qual é a tua maior extravagância, Mafalda? É assim, eu não acho que seja uma grande extravagância, mas depois de me pensar, se calhar ter muitos pares de sapatos e alguns saltos altos, porque não é muito óbvio. Uma cadeira de rodas e uns sapatos de saltos altos, mas eu de facto gosto muito de ser mulher. E quando digo que gosto muito de cuidar de mim, mais do que o que está dentro e a autoestima, e porque também tenho dias maus, claro, como toda a gente. Aliás, eu brinco que não tenho dias maus, tenho dias menos bons. E tento educar-me nessa. Nesses dias menos bons, quem está por perto também paga. Mas acaba por ser isso. Agora, os sapatos, de facto, ontem comecei a contá-los e percebi que se calhar há pessoas que têm, sei lá, 2 ou 3 pares de sapatos, eu tenho 20 e algum, 20 e muitos, e pronto, para alguma pessoa que olha para mim e pensa, sim, mas ela não gasta as solas. Não gasta os sapatos, sim. Porquê que tem tantos sapatos? Porque eu gosto. É uma extravagância. Em que ocasiões mentes? Olha, mentir não devia sequer ter ocasião, não é? Mas este questionário foi feito na presunção Eu sei. de que aquilo que Mas, as pessoas dizem então não é não vou dizer, eu não verdadeiramente minto. aquilo que as pessoas fazem. Eu não vou dizer eu não minto, ou eu nunca minto, ou eu nunca menti. Não, as ocasiões em que eu minto é mais, eu minto muito a mim própria. Algumas vezes. Muito sinceramente. E o mentir sou ótima também a dar desculpas a mim própria quando encaro esta história de, exatamente pela aceitação e educação, pela infância, pelo contexto familiar, em crescer com aquela máxima, crescer ou não crescer, com a máxima de ouvir os pais dizerem queremos muito que tu sejas igual aos outros. Até que chega uma altura que tu percebes que tu não tens que ser igual aos outros. Porque tu não és. E tu foste criada, neste caso eu fui criada, para ser diferente. Mais do que para marcar a diferença, eu quero muito poder ter direitos iguais, sim, a ser diferente. E às vezes, na azáfama, no dia-a-dia, na vida diária do levantar-me de manhã, trabalhar, estar com os amigos, estar disponível para os outros, eu esqueço muitas vezes daquilo que
Eu no fundo sei, porque há pessoas que estão a vida inteira à procura disso, que é aquilo que é a tua missão na vida ou o teu propósito na vida, e eu sei qual é, Qual e é? há alturas em que me distraio. Qual é o Distraio. teu propósito, Mafalda? É de facto conseguir passar aos outros que isto não é de todo, nem nunca foi, um castigo, mas é um meio, é uma maneira ou uma forma de poder mostrar às outras pessoas que é possível ser feliz, é possível ter uma vida com momentos felizes, é possível levantar-me de manhã e fazer as coisas que as outras pessoas fazem, com adaptações, é possível não ver limites perante as minhas aparentes limitações físicas. E sendo assim, do que gostas menos na tua aparência? Menos. Menos. Olha, mais uma vez, a história de não ter um grande pescoço é qualquer coisa que me irrita um bocadinho. Mais uma vez, por este lado de ser um bocadinho feminina demais, se calhar. Nunca se é feminina demais. Sabes que o demais, e aqui é muito subjetivo, eu sei, porque a sociedade está muito vinculada e formatada para que as pessoas com cadeira de rodas, principalmente mulheres, têm que ser muito assexuadas. As mulheres de cadeira de rodas nasceram para estar com as perninhas para baixo, uma mantinha pelas pernas, um fato de treino. Então, de repente, dizer-te que eu estou atrasada para um compromisso, estou a dar um exemplo, porque ainda não. O que estás a fazer? Ainda não maquilhei. Para algumas pessoas é estranho. E eu já tive reações de estranheza a isso. Tipo, mas ela está-se a maquilhar para quê? E portanto, sim, se calhar. Mas lá está, mais uma vez o lado bom, porque gasto menos dinheiro em bijuteria, não ponho tantos colares e não sei o quê, então o meu pescoço, no fundo, também ajuda-me a poupar algum dinheiro. Acho que é por aí. Que qualidade é que mais aprecias num homem, Mafalda? A capacidade de descomplicar e de serem extremamente objetivos quando querem, mas pelo menos os homens com quem eu lido e tenho relações próximas, seja elas de que tipo forem, têm mesmo essa capacidade e têm o poder de me descomplicar a mim. E acho que isso é muito, muito masculino. E numa mulher? Gosto de mulheres seguras de si, com uma autoestima bem trabalhada Bem e resolvida. que gostem disto, da sua condição feminina de serem mulheres. Quem ou o quê é o maior amor da tua vida? Olha, a filha dos senhores que fizeram aquela música que tu disseste há bocado. Por uma razão muito simples. Chama-se Noa Pradas, tem 2 anos. E é alguém que eu desejei muito. Ou seja, eu sou filha única, biologicamente, dos meus pais. E foi qualquer coisa, se me perguntasse se eu tinha um desejo permanente, uma coisa que eu tivesse, que eu partilhasse com os outros, na escola, com os amigos, se calhar nunca me ouviste dizer, aliás, ninguém nunca me ouviu dizer, eu gostava muito, o meu maior sonho é andar. Mas eu adorava ter um irmão e isso nunca aconteceu. E depois, a partir do momento em que era claro que isso não ia acontecer, pelo menos biologicamente, Natal, a rede que eu te falei de amigos muito próximos e que acabam por ser muito família, a Paula Teixeira e o Jaume Pradas, que são companheiros de aventuras e de muitas aventuras, E de vida, acabou para porque ti. a minha mãe biológica e o meu pai tiveram algum tempo em dizer: façam lá um filho, pronto, passem-se lá com isso, porque a Mafalda vai encará-lo como de facto um irmão. E foi isso que aconteceu. A Noa é o ser humano que olhou para mim e que me ama sem lentes, sem óculos, sem diferenças e com uma genuinidade fabulosa, porque ela está todos os dias praticamente comigo e está a acompanhar, ou seja, eu acompanhar o crescimento dela e ela a todos os dias a desafiar isto, que é eu estar com ela sem poder fazer as coisas que se calhar ela está habituada a que as outras pessoas façam com ela. E acho que isso acaba por dar-me uma paz de espírito maior e um ensinamento constante de que o amor pode ser e vivido de muitas maneiras e o amor dela é muito aquilo que é um amor de irmão e que eu gostava mesmo de ter.
Portanto, acho que sim. A música, para quem já não se lembra da referência que eu fiz no início, chama-se Pouco Corpo para Tanta Alma. É interpretada pela Paula Teixeira, foi escrita pelo companheiro e marido, o João Prada. Foi editada recentemente em disco e é lindíssima. Gostas muito? É verdade. Eu gosto muito também. Fez de resto, acompanhou de resto o lançamento de um dos teus livros. Sim, a música não foi Mafalda escrita isso. para mim, eu apropriei-me dela, ponto. Mas foi um presente e foi cantada ao vivo pela primeira vez em 2008, quando lancei uma Mafaldices. E agora é que está editada e tem videoclipe e já está. Quando e onde foste mais feliz? Em Israel. Acho que não foi só mais uma viagem que eu fiz. Foi uma Israel viagem. em algum sítio em concreto? Não, acho que foi todo o contexto. Foi uma coisa que eu queria fazer, foi planeada. Foram 7 dias sobre rodas. Numa cidade, aliás, em várias cidades onde tu pensas que é completamente impossível andar numa cadeira de rodas. É completamente impossível andar num deserto de cadeira de rodas. Não é. É uma surpresa constante perceber a forma como eles são preocupados com a acessibilidade. Isso foi algo que me deixou muito, muito feliz Sim, mas isso deixou-te confortável e permitiu-te fazer outras coisas. Mas foi seguramente também toda a envolvência histórica sim. e religiosa também? Sim, é um encontro, acaba por ser um encontro com a tua própria história, acho eu. Mas eu pensei nisto e na história do ir a Israel em janeiro de 2011, em abril de 2011 comprei a minha casa, em junho de 2011 a minha mãe faleceu e em novembro eu estava em Israel. Portanto, foi algo que quando eu planeei em janeiro para ir em novembro, não sabia que ia ser que ia ter o ano mais antagónico da minha vida, porque tive os primeiros 6 meses onde eu achei que estava a viver o ano da minha vida, porque estava de facto a cumprir mais do que um sonho, o poder assinar a escritura da minha casa e ir viver sozinha, e depois viver o que eu vivi em junho, com a perda completamente fora de aviso. Portanto, a viagem a Israel ajudou-me a arrumar muita coisa. E eu consegui fazer o puzzle, percebes? Também do propósito, da missão, do que é que ia acontecer a partir dali. E depois eu fui com a Paula e com o João, portanto, foi qualquer coisa muito. Tivemos momentos muito individuais e muito familiares em si. Tive uma surpresa de poder achar que nas nossas aulas, quando víamos reportagens do Henrique Zimmermann, eu achava que um dia ia ser jornalista e ia entrevistá-lo. De repente estou em Israel e o Zimmermann está-me a entrevistar a mim. E é tudo coisas muito inóbvias, mais umas, para juntar à lista daquilo que é a minha vida. E portanto, eu gosto muito de viajar e tento fazer mais do que uma viagem por ano. E não tenho medo de chegar lá e de saber que as coisas não estão preparadas. Por muito que eu tente prepará-las, sei que há coisas que é muito impossível fazer. Mas Israel, sim, acho que foi onde e quando, pelo contexto. Onde eu. Mais feliz. Sim, Mais feliz. Qual consideras ser a tua maior conquista na vida até agora? a minha casa. Eu tenho várias, mas Várias conquistas, sim. não várias casas. Mas sim, eu posso dizer-te que acabar a faculdade, poder ter o meu entrar no mercado de trabalho como eu entrei logo e poder trabalhar numa empresa como a Valor Sul durante 8 anos foi de facto uma conquista muito grande para alguém que sabemos que está, pelo menos pela junta médica, é atestada com 95% de incapacidade motora e é quase uma utopia estar no mercado de trabalho. E eu estive encaixada naquele momento durante 8 anos, saí por opção e eu estou por minha conta em risco, mas porque eu quis. Mas ou seja, eu tive as experiências todas que tinha que ter, mesmo na altura da faculdade, sabes disso, de viver a vida académica como eu vivi e de poder viver e experienciar à minha maneira aquilo que as pessoas normais fazem na sua vida. Agora, para eleger uma conquista, é qualquer coisa que estava completamente fora até da minha órbita, por muito que eu acreditasse que um dia ia ser capaz, porque não é só assinar uma escritura, é adaptares uma casa, é não teres aquele receio. Eu conheço
amigas minhas que não têm qualquer limitação física e que só saem de casa dos pais porque vão viver com os maridos ou com os namorados. E eu estou a viver sozinha. Portanto, acho que é um desafio, continua a ser diário, mas é de facto a minha principal conquista. Se morresses e voltasses à vida como uma coisa, um animal ou uma planta, o que é que seria? Isso é qualquer coisa que me faz confusão e que eu, de facto, não encaro isso. Encaro-a como uma brincadeira. Portanto, a reencarnação não é qualquer coisa que eu acredito todo. Mas acho que se fosse um animal, gostava de ser uma girafa. Porque fazia exatamente o contrário do que é a minha vida. Ou seja, a minha vida hoje a visão é de baixo para cima. Se fosse uma girafa, eu passaria a ver a vida de cima para baixo. Tinha um pescoço grande, logo resolvíamos aquela questão da aparência. Pernas longas, Sim. pescoço grande. Acho que sim, e ver acho uma que cena para baixo. era uma antítese de vamos lá experimentar isto com outros olhos. Extraordinária, grande resposta. Onde gostarias de viver? Barcelona. Eu digo isto, mas se um dia eu tivesse essa possibilidade, não digo que queria sair do meu país. Não queria sair de Portugal. Com todos os defeitos ou barreiras arquitetónicas que Lisboa possa ter. Não. Portugal é, de facto, o sítio mais. O sítio que eu. Então porquê é que disseste Barcelona? Porque é a cidade que eu visitei logo, sei lá, das primeiras viagens que eu fiz. E não me senti mais do que ser uma coisa emocional, uma coisa de física, não me senti de todo portadora de qualquer deficiência, nem que sequer estava numa cadeira de rodas. O facto de poder andar de transportes públicos para todo o lado, tudo estar completamente adaptado e pensar que não é preciso ir aos Estados Unidos, é só atravessar a fronteira e temos aqui ao lado. Foi algo que me deixou a pensar, não é assim tão difícil. E portanto. E depois, mais tarde, por todas as razões, também acabam por ser um bocadinho emocionais, não é? Por causa. Não sabia que ia acontecer, mas acabou por ser muito. Ter um significado maior, por conhecer amigos catalães, porque o Jaume Pradas veio para a nossa vida, e isso acabou por depois conhecer um bocadinho a cultura e conhecer as pessoas e o povo. E depois porque sou completamente apaixonada pelo Gaudí e por tudo aquilo que é Barcelona. Ou seja, acho que não me canso de ir a Barcelona e é sempre a primeira vez. Qual é o teu bem mais precioso? O meu bem mais precioso é aquilo que depois traz consequências em tudo o que eu sou. Eu acho que é mesmo da minha fé. Não sei como é que alguém consegue passar por aquilo que eu passei e que eu vivo diariamente, se achar que andamos todos aqui à deriva e não ter essa certeza central que eu tenho na minha vida de que fui planeada, eu não fui um acidente, de que fui criada num dia em que eu estava com um sentido de humor fabuloso, é verdade. Mas acredito nisso, de facto, e a minha fé faz com que eu veja a vida não como religião, mas com um relacionamento muito pessoal e profundo com Deus diariamente. E isso reflete-se na minha positividade, naquilo que eu faço por agradecer em vez de me queixar, nos dias menos bons em vez dos dias maus, e na minha relação com os outros, no meu sorriso. Acho que é qualquer coisa que é central e que acaba por ser tipo um povo que tem muitos tentáculos e que abraça a forma como eu vivo a vida. O que valorizas acima de tudo nos teus amigos? A capacidade que eles têm muitos. de me aturar. Tirando esse lado. Não, os meus amigos conseguem fazer uma coisa para além de cegarem às diferenças e de muitas vezes de serem piadas, serem piores do que eu ainda, como não abrem a porta para eu passar e estão à espera que eu vá quando eles é que me têm que empurrar. Aquelas coisas de esquecerem-se completamente de que eu de facto não ando. É a capacidade que eles têm diariamente de cuidarem de mim, portanto, terem o papel deles de amigos que têm, como qualquer pessoa que tem um amigo sabe as características que existem na amizade, mas depois terem um papel de cuidadores, por causa disso, terem uma responsabilidade acrescida. Eles sabem que viajar comigo é uma responsabilidade. Eles sabem que um simples ir-me buscar a casa e trazer-me aqui a estúdio é uma responsabilidade.
E não é isso que os Isto para. aconteceu com um amigo teu que de resto está aqui Sim. no estúdio connosco. Não é isso que os para. E também não passa para mim nem para os outros. Ou seja, eu não tenho que fazer uma grande ginástica mental. Eu não conduzo ainda. Foi qualquer coisa que eu já experimentei. Percebi que sou capaz. Está encostado a reboxe como qualquer coisa que eu posso voltar. E quando pegar nisso é para ser. Tenho que ser sincera que depois do acidente penso muito mais se calhar em ter um Ambrósio um dia do que ter com Ferrer Rocher, do que eu tirar a carta e conduzir. Mas porque isto tem contexto, não é? Agora, os meus amigos têm uma capacidade, uma paciência fabulosa, mas têm uma capacidade de serem protetores, cuidadores, e daí eu ser muito mimada nesse aspecto, de acabar por muito, mesmo mais velha que eles, acabar sempre por ter este lado de a nossa coqueluche, não é? Mas isso não passar no dia a dia. Eu sei que é prazeroso para eles apanharem secas e estarem aqui à espera que eu acabe a entrevista. Porque a seguir vamos beber café e vamos jantar e vamos fazer qualquer coisa. Portanto, acaba por ser que não é um personal assistant. Posso vir a ter daqui a uns anos, mas agora são os meus amigos que o fazem por prazer. E acho que isso é aquilo que eu destiro o chapéu, de facto. Qual é o teu herói na ficção? A Mafalda da banda desenhada. Pela relação com o nome ou pelo inconformismo? Porque ela, ou melhor, não é ela que é igual a mim, sou eu que sou igual a ela, em tudo. A sério, eu não gosto de sopa. O pescoço é igual. Não tenho laços na cabeça, mas a necessidade dela da informação, jornais, a televisão, o estar atenta à realidade dela e depois o contestatário é igual. Eu não tenho heróis nesse lado de dizer que tenho ídolos na música, no cinema. Tenho pessoas que eu admiro muito, mas uma personagem de ficção, a Mafalda é qualquer coisa que eu acho que. Até porque a Mafalda tem 50 anos, faz agora 50, e eu vou fazer 32, mas a Portugal ela chegou exatamente na altura em que eu nasci. Eu não sou Mafalda por causa dela, era um nome que o meu pai já gostava, mas a Mafalda tem todas as características. Aliás, eu às vezes ainda gostava de ser mais contestatária que ela, porque eu não sou. Eu estou a aprender. E quem é que disse que não és? O quê? E quem é que disse que não és? Os outros, que eu não reclamo muito. Sim, mas não te conformas? Não. Não te conformas? Portanto, desse ponto de vista és uma contestatária. Sim. Nisso sou muito equilibrada. Quando eu digo reclamar é que é para o meu bem. As coisas Sim, quando claro. não estão bem, não é? Claro. E estamos a falar de coisas muito. Não, quando questionas as dificuldades, as barreiras arquitetónicas, a diferença de tratamento, a desigualdade de género, o preconceito, tudo isso. Mas essa história, e por exemplo, quando a Isso é falta ser de civismo. contestatário. É. Mas a falta, quando eu digo isto de que podia ser mais, é que as pessoas que estão comigo acabam às vezes, porque eu sou assim, muitas vezes, quando eu abraço uma causa, eu sou muito mais contestatária e reclamadora para os outros. Mas para mim, se calhar, se há um lugar de estacionamento para deficientes ocupados, os meus amigos ficam completamente passados e chamam a polícia e fazem ali aquilo que tem que ser feito. E eu faço aquele no ar do, se calhar podemos procurar outro lugar. É aí que eu acho que, lá está, mais uma coisa que eu mudava em mim. Não sou ainda a Mafalda, mas estou lá, perto. Com que figura histórica mais te identificas? Eu gostava. O mais identifico é mais o que eu quero seguir em tudo. É o meu psicólogo, o meu coach, é Jesus, sem dúvida nenhuma. Mais do que o meu melhor amigo, o meu professor, o meu coach, o meu psicólogo, é a pessoa que eu acho que veio à Terra sem acessão de pessoas. E se todos fôssemos ou tentássemos ser, independentemente da religião que professamos, um bocadinho mais como ele, enquanto homem, se calhar a humanidade estava de outra maneira. Portanto, sim. Quem são os teus heróis na vida real? Os meus pais. De formas distintas. O meu pai teve que assinar um termo de responsabilidade para eu vir morrer a casa. Eu acho que isso é de herói. Na maternidade ainda. A minha mãe teve que abdicar de tudo para ter uma profissão, que era a mãe da Mafalda.
até o último dia da vida dela. E eu acho que até a forma como eu lidei com a partida prematura dela e como eu estou a falar contigo desta maneira passados quase 4 anos, foi fruto, ou melhor, é fruto da educação que ela me deu. Ela preparou-me para isto, fez um trabalho fabuloso para isto. E, portanto, são os meus heróis da vida real. Qual é o teu maior lamento? O meu maior? Lamento. Não saber cantar. Eu sou uma rapariga que está rodeada de música, de músicos. Eu já escrevi para música, de vez em quando ainda me desafiam. Eu vou constantemente a ensaios, a espetáculos. Eu tenho gente na família músicos, e eu própria toquei piano dos meus 5 anos, ou seja, eu entrei primeiro para a escola de música antes de entrar para a escola. Sabia ler uma pauta antes de aprender a ler. E toquei piano porque toda a gente dizia que eu tinha umas mãos de pianista e que queriam, a esperança deles era que eu fosse o Michel Petrucciani da família. Mas na altura o piano era muito giro. Grande pianista, o Petrucciani. Exatamente. Já falecido, infelizmente. Mas na altura eu tinha 5 anos, aguentei até aos 12, mas depois percebi que a música, naquela altura, era qualquer coisa que para tocar tinha que estar calada. E, portanto, a minha urgência de falar e de escolher outra maneira de me comunicar que não através da música fez-me gostar, divorciar-me do piano. A voz é qualquer coisa que, por exemplo, hoje em dia é muito. É qualquer coisa que eu lamento quando chega a hora de dormir. A Noa dizer, ela não me chama Mafi, chama-me Machi. A Machi canta e toda a gente dizer não. Pronto, portanto, é qualquer coisa que eu gostava de cantar. Mafalda, eu não evitei nenhuma pergunta neste questionário íntimo, porque te conheço. Como gostarias de morrer? Olha, muito velha, sim. Sossegadinha da vida, na minha cama, super relaxada, com um livro. Mas acima de tudo, mais do que o cenário, não vejo esse cenário, não tenho medo da morte. Nem tenho medo sequer do sofrimento, porque acho que já vivi demasiadas dores físicas e já testei a minha resiliência e a minha resistência à dor até desde muito cedo. Porque quando falamos de quase 90 fraturas e de dores diárias, não há um dia que eu não tenha uma dor em lado nenhum. Eu já tomo medicação, como se calhar os nossos avós tomam. Portanto, eu não tenho medo sequer do sofrimento, não tenho medo da morte, não imagino um cenário, mas gostava que quando isso acontecesse, e daqui a muitos anos, eu tivesse a plena certeza de que cumpri o meu propósito. Qual é então o teu lema de vida, Mafalda? Qual é o meu? Lema de vida. Eu já o disse aqui várias vezes, não é? E também não consigo escolher de som. A minha palavra favorita é obrigada. Portanto, agradecer sobre todas as circunstâncias é o meu lema de vida. Mas este agradecer só faz sentido ainda agradecer a dor e não o sofrimento, porque eu aprendi que eu tenho 2 opções. Ou confio ou confio. E nesta confiança absoluta daquilo que me rege e do que é que eu estou cá a fazer, eu só posso, pura e simplesmente, dizer obrigada pela oportunidade, porque eu tinha tudo para não estar cá. Mafalda, obrigado. Obrigada. Por estas respostas inspiradoras no questionário íntimo. Obrigada, eu. Neste programa, a surpresa da resposta é sempre minha e dos espectadores. Nós não sabemos o que o convidado tem para nos dizer. Não é uma entrevista, é um exercício em busca da intimidade do pensamento, dos afetos, das memórias, dos desejos, do sentido da vida de cada um. As fronteiras dessa intimidade são definidas por cada convidado perante o questionário íntimo. Haverá poucos como o desta noite. Boa noite.